Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem, meus queridos? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, por gentileza, para a leitura do texto. Amém? Livro dos Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11. Livro dos Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 11. Vamos até o 16. Enquanto você procura, enquanto você folheia, eu gostaria de externalizar as minhas gratidões ao meu querido pastor presidente, que me concede a oportunidade, que Deus possa te abençoar infinitamente mais, e a todo este ministério. Amém? Quem achou, diga glória. Aleluia. Versículo de número 11. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abesita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Ele disse: o Senhor está com você. O Senhor está com você. Diga para quem está do seu lado: o Senhor está com você. Diga mais uma vez: o Senhor está com você. Aleluia. Poderoso guerreiro. Versículo de número 13. Ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, com a força que você tem. Diga para o irmão do lado: com a força que você tem. Glória a Deus. Vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Versículo de número 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Versículo 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Podem tomar o seu respectivo assento para a glória de Deus. Amados, toda vez que eu me deparo com a Bíblia, eu entendo que a Bíblia é um conjunto de 66 livros. São 1189 capítulos, 31.102 versículos, escrito dentro de um período de 1.600 anos, passando em torno de aproximadamente 40 escritores, mas só tem um autor, que é Deus. E quando eu pego a Bíblia, devemos exercer 3 verbos. Verbo é uma atitude, verbo é uma ação. E qual que é a primeira ação quando você pega a Bíblia? É necessário você ler a Bíblia. Devemos ler a Bíblia. Mas ler a Bíblia por qual motivo? Ler a Bíblia para qual razão? Ler a Bíblia para se tornar sábio. Repita comigo: ler a Bíblia para se tornar sábio. Glória a Deus. E quando você lê a Bíblia, você vai se deparar com um tal de Jesus, e você vai passar a acreditar em Jesus. Essa é a segunda ação. É necessário que nós creiamos no que estamos lendo. Quando nós crermos no que estamos lendo, nós alcançaremos a salvação. Ler para ser sábio, crer para ser salvo. E o terceiro ato, a terceira atitude, é seguir o que está escrito. Seguir o que está escrito para ser santo. E lendo a Bíblia, meditando nesta passagem, Deus ministrou em meu coração para me lembrar o que o salmista escreveu no Salmo 115, versículo de número 3. O nosso Deus está no céu e faz
tudo o que lhe agrada. Mas o que significa dizer que nosso Deus está no céu? Nosso Deus está no céu significa dizer que Ele está no alto. Se Ele está no alto, Ele tem uma visão ampla. Se Ele tem uma visão ampla, Ele tem uma visão periférica. Ele tem uma visão panorâmica. Mas de quem? De tudo e de todos. João, eu ainda não entendi. Eu estou querendo dizer que você é uma pessoa em meio a 7 bilhões de pessoas que estão neste planeta chamado de Terra. Este planeta chamado de Terra é um planeta entre 8 planetas do sistema solar. Esses 8 planetas do sistema solar orbitam sobre uma estrela chamada de Sol. Essa estrela chamada de Sol é só mais uma das mais de 300 bilhões de estrelas que estão na nossa galáxia. A nossa galáxia é só mais uma das mais de 2 trilhões de galáxias já existentes e já registradas. João, eu ainda não entendi. Eu quero dizer o que está escrito no Salmo 147, versículo de número 4. Ele ordena o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. É este Deus que você veio adorar esta noite. A Bíblia vai me dizer em Gênesis 17:1 que Ele é El Shaddai. El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso. Ergue a mão para o céu, que o seu Deus é grande. Ergue a mão para o céu, que o seu Deus é poderoso. Manda a primeira rajada de glória para Jesus. Aleluia! Deus é poderoso. Mas eu disse que Ele tem uma visão periférica. E eu fico com Jesus. Jesus escreveu em Mateus capítulo 10, versículo de número 30, que até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Deus é tão poderoso, mas da mesma forma Ele consegue ser tão pessoal. A Bíblia vai me dizer em Gênesis versículo de número 13, no capítulo 16, que Ele é El Roi. El Roi do hebraico significa o Deus que vê. Deixa eu te dizer, Deus está vendo os seus problemas. Deus está vendo as suas angústias. Deus viu o seu levantar. Deus viu o seu caminhar. Deus viu o seu café da manhã. Deus viu o seu almoço. Deus viu você caminhar para chegar esta noite na igreja. Talvez você pensou, não vou falar com ninguém, não vou cumprimentar ninguém, vou sentar lá no fundo. Mas Deus já confronta o meu coração para te dizer, eu estou te vendo. Ergue a mão para o céu, mas ergue as duas para a bênção ser multiplicada. Eu estou te vendo. Eu estou te vendo. E se eu estou te vendo, eu vou operar. Eu vou operar. Quem acredita? Quem acredita? Manifesta no glória. Aleluia. Deus é poderoso. Mas existe a parte B do versículo. E faz tudo o que lhe agrada. Mas o Espírito Santo ministrou em meu coração. O que de fato agrada a Deus? Será que nós, verdadeiramente, de fato, em vigor, estamos agradando a Deus? Reflita, estamos de fato agradando a Deus? Para ter essa resposta, devemos voltar para a Bíblia. Em Gênesis capítulo 6, versículo de número 14, Deus fala para Noé construir uma arca. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Em Josué, no capítulo 6, versículo de número 4, está escrito que Deus pediu para Josué separar 7 sacerdotes com 7 buzinas, dar 7 voltas durante 7 dias na cidade de Jericó. Mas esta noite Deus está falando a Ezequiel no capítulo 2, versículo 1. Isso é para quem tem fé. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Talvez você tenha vindo, acabado, destruído, moído, sem esperança, mas Deus está falando esta noite. Põe-te em pé
pé, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Se colocar de pé é se apresentar para Deus. Deixa eu ver quem quer se apresentar hoje para Deus. Deixa eu ver, manda uma rajada de glória para Jesus, que Deus está falando. Se coloca de pé, que eu vou falar com você. Aleluia. Mas o que tem em comum entre Noé, o que tem em comum entre Abraão, o que tem em comum entre Ezequiel? Todos acreditaram em Deus. E acreditar em Deus tem um nome específico dentro da Bíblia, que se chama fé. Aleluia. É necessário ter fé. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 6, está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É necessário ter fé para construir uma arca. É necessário ter fé para sair da casa dos seus pais. É necessário ter fé para acreditar em Deus. Nós devemos exercer a fé, porque Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, versículo 17: o justo viverá pela fé. Mas na verdade ele só copiou o que estava em Abacuque, no capítulo 2, versículo de número 4. O justo viverá pela fé. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo de número 7, está escrito: andamos por fé e não por vista. Andar por fé é se colocar à disposição, que é Deus que controla a sua vida. Você tem que andar por fé. Não estou enxergando nada, mas vou continuar caminhando com Deus, vou continuar na fé com Deus. É necessário ter fé, precisa exercer a fé. Mas João, se está tudo indo para baixo, eu deixo Abacuque no capítulo 3, versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia, quem está comigo? Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Você tem que se alegrar pelo que Deus é, e não pelo que Deus faz. Eu me alegrarei no Senhor, exultarei, ó Deus da minha salvação. É preciso ter fé e acreditar em Deus. É preciso ter fé e acreditar nas promessas de Deus. Deixa eu contar um testemunho rapidinho, meu querido pastor, se o senhor permite. Antes de eu nascer, quando eu estava no ventre da minha mãe, um pastor chamado Pastor Munhoz, minha mãe nem crente era, colocou a mão na barriga dela e disse: essa criança é de altar. 26 anos depois, eu entrei nesse ministério, o Senhor me chamou naquele gabinete, e o Senhor disse as mesmas palavras: você é de altar. Glória a Deus. Eu estou querendo dizer que Malaquias capítulo 3, versículo de número 6, está escrito: eu de fato sou o Senhor e não mundo. Tiago 1,17: toda boa dádiva é dom perfeito, vem do alto, desce do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Números 23:19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Ergue a mão que você tem promessa. Ergue a mão que você tem promessa. Você tem propósito. Você tem propósito de Deus. Que o homem tem objetivo, o homem tem meta, mas Deus tem propósito. E Deus tem propósito para a sua vida. Será que só eu acredito? Ou tem mais alguém que acredita que tem promessa? Quem mais acredita que tem promessa? Você vai vivenciar a totalidade da promessa de Deus. Aleluia! Deus é poderoso. Mas
O que agrada a Deus? Agrada a Deus exercer o amor. Em 1 João, no capítulo 4, versículo de número 8, está escrito: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em João 13:35 está escrito: saberão que são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Em Colossenses capítulo 3, versículo 14, é sobre tudo isso, revistam-se de amor, que é o vínculo da perfeição. É necessário exercer amor. Mas eu tenho que dizer, eu prometi para Deus que toda vez que eu subisse no altar, eu ia falar João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. João, eu não entendi o texto, deixa eu te dizer, porque é a maior explicação. Deus é o maior ser, amor é o maior mandamento, o mundo, o maior grupo de pessoas, de tal maneira, maior intensidade, que deu o seu Filho unigênito, maior representatividade de Deus, para que todo, maior abrangência, que nele crê, maior condição, não pereça, maior condenação, mas que tenha, é a maior conquista. E ergue a mão para o céu, que para o crente a maior conquista é a vida eterna, é a vida eterna. Você acredita? Dá um glória, se manifesta, fala com Deus. Aleluia. Mas, porque eu li Juízes, em João 14:15 está escrito: se me ama, obedecerão os meus mandamentos. Mas é totalmente ao contrário que está acontecendo no livro de Juízes. Em Juízes 17:6 está escrito que cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Se cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos, todo mundo faz o que quer. Se todo mundo faz o que quer, não tem ordem. Se não tem ordem, tem desordem. E se tem desordem, Deus se afasta. E se Deus se afasta, tem pecado. Acontece o pecado. E no livro de Juízes, um ciclo se repetia. O povo se distanciava de Deus. Vinha a opressão dos inimigos. O povo levantava um clamor. E Deus levantava um juiz. Esse ciclo vicioso se repete em todos os capítulos de Juízes. Mas eu aprendi com meu Jesus, eu aprendi com o meu Redentor, que todo ciclo vicioso precisa ser quebrado. E eu quero dizer para quem acredita que eu vou liberar uma palavra de Deus: ciclos viciosos, ciclos pecaminosos, ciclos que te levam para baixo, ciclos de depressão, Jesus está quebrando hoje. Jesus está quebrando hoje. Jesus está quebrando tudo aquilo que não agrada a Ele. Hoje está caindo feitiço, hoje está caindo feiticeiro, hoje está caindo bruxaria, hoje está caindo bruxo, hoje está caindo macumba, hoje está caindo macumbeiro, hoje está caindo toda a obra das trevas. Quem acredita, manifesta no glória. Aleluia. Jesus está quebrando, Jesus está quebrando. Diga para quem está do teu lado: Jesus está quebrando. Diga: Jesus está quebrando. Aleluia. Deus é poderoso para quebrar, e eu acredito que Ele vai quebrar, em nome de Jesus. O livro de Juízes é um dos 12 livros históricos. Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esther, Neemias e Esdras. São 12 livros históricos, mas o número 12 tem um significado espiritual, porque existiu 12 juízes: Otaniel, Eude, Baraque, Tolá, Jair, Jefté, Elon, Abdom, Sansão. Houve 12 juízes, mas Jesus também escolheu
12 apóstolos. Está em Lucas capítulo 6, do versículo 12 a 16. Tinha Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu, Judas Tadeu, Judas Iscarionte, João, Pedro, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Simão e Tomé. 12 apóstolos. Mas o número 12 de apóstolos tem um significado espiritual. Número 12 de apóstolos. Apóstolo significa enviar uma mensagem. A mensagem que eles enviaram chegou a 120 almas em Atos capítulo 1, versículo de número 15. Chegou a 3.000 almas em Atos capítulo 2, versículo número 41. Chegou a 5.000 almas em Atos capítulo 4, versículo de número 4. João, aonde você quer chegar? Eu quero chegar que o Evangelho chegou na sua casa, o Evangelho chegou na sua família, o Evangelho chegou dentro de você, o Evangelho fez vir você aqui para a igreja. Foi a mensagem de Jesus que te trouxe até aqui. Que a mensagem de Jesus é poderosa, ela salva, ela cura, ela liberta. É a mensagem de Jesus que traz transformação de vida. Mas João, você falou que significa ser apóstolo. Você não disse o que significa o número 12. O número 12 significa plenitude do governo de Deus. E para eu explicar o que é a plenitude do governo de Deus, em 1 Samuel, no capítulo 8, versículo de número 5, o povo pede um rei para Samuel. E é o momento que acontece uma teocracia, deixa de existir e passa para uma monarquia. João, o que significa teocracia? Teocracia é a junção de duas palavras do grego. Teo, que significa Deus. Cracia se deriva de kratos, que significa governo. Teocracia, governo de Deus. Quando o povo pede um rei, se institui a monarquia. Ou seja, eles estão querendo dizer que eles não querem o governo de Deus. E quantas vezes nós pensamos e fazemos: deixa que eu resolvo, deixa que eu faço, deixa que eu posso. E nós quebramos a cara, perdoe a linguagem, por não acreditar que é Deus que deve governar as nossas vidas. É pelo controle de Deus, não é pelo meu controle. É pelo poder de Deus, não é pelo meu poder. É pela força de Deus, não pela minha força. Isaías 59:1 diz: o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. É pelo braço dele, não é pelo meu braço, é pela força dele. É ele que opera, é ele que faz, é ele que abre a porta. E eu creio que hoje ele já está operando. Eu creio que hoje ele está operando vidas aqui. Eu creio que hoje ele está operando os problemas lá dentro da sua casa. Deus já está tratando, Deus já está cuidando hoje. Esse ciclo se repetia. Em Juízes capítulo 6, versículo de número 2 me chama a atenção, porque desta vez é os midianitas que estão oprimindo o povo de Deus. Os midianitas. E diz o texto no versículo de número 2, que o povo de Israel, o povo de Deus, fugiu para montanhas, para cavernas, para esconderijos. João, o que o texto está dizendo no versículo de número 2? Que a primeira coisa, quando acontece alguma guerra, acontece alguma crise, é a gente se isolar. Quando o inimigo ataca, a primeira coisa que a gente faz: não vou para a igreja, vou ficar em casa, não vou atender ninguém, não vou falar com ninguém, eu vou me isolar. A primeira atitude que nós tomamos. Mas Provérbios 18:1 me ensina: o solitário busca o seu próprio interesse e se insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não podemos nos isolar. Somos um ser social, biológico e psicológico. Nós devemos viver em união. Jesus me ensinou em Lucas capítulo 2, versículo 52. Crescia Jesus em estatura, sabedoria e graça diante de Deus. Mas o versículo não parou por aí. Diante de Deus e diante dos homens. É por isso que nós devemos vir à igreja. É
É por isso que nós devemos ter amigos, porque nós somos chamados para conviver em união. Olha o que o Salmo 133, versículo 1 nos diz: quão bom e agradável é os irmãos que convivem em união. Pegue na mão do seu irmão, pega na mão dele e diga: eu estou com você. Eu estou com você. É na comunhão. Diga: é na comunhão, é na ajuda, é no consolo. Ergue a mão para o céu, dada com seu irmão, e todo mundo junto: é na comunhão, é na comunhão, é na comunhão, é na comunhão. Grita isso: é na comunhão, é na comunhão, é na comunhão. Que a glória de Deus, que a glória de Deus, que a glória de Deus se manifeste. Aleluia. Não se isole. Versículo de número 2. Mas Juízes capítulo 6, versículo de número 4 também me ensina uma outra lição. Os midianitas acabaram com a economia de Israel, e eles roubaram ovelha, boi e jumento. Repita comigo: ovelha, boi e jumento. Mais uma vez para ficar no coração: ovelha, boi e jumento. O que isso significa quando fala de ovelha? É muito simples. Salmo 23: o Senhor é o nosso pastor. Em João capítulo 10, versículo de número 11 está escrito: hoje Jesus é o bom pastor. Quando fala de ovelha, fala de nós. E quando o inimigo rouba a ovelha, o que ele está roubando? Ele está roubando a nossa submissão. Eu sou jovem e eu posso falar: a minha geração não quer mais obedecer pai, não quer mais obedecer mãe, não quer obedecer a autoridade espiritual, não quer obedecer professores da escola. Muitos não querem obedecer. É o inimigo entrando dentro das casas, querendo roubar a nossa submissão espiritual. Mas eu ainda acredito que é pai que manda em casa. Eu ainda acredito que é mãe que manda em casa. Eu acredito que ainda é pastor, que é autoridade espiritual. Eu acredito nisso. Quem acredita comigo? Então diga comigo: o inimigo não vai roubar a minha submissão. Mais uma vez: o inimigo, com a mão erguida, não vai roubar a minha submissão, porque é Deus que comanda a minha vida. Manda um glória para Ele. Quando fala de boi, o que está querendo dizer? Quando os midianitas roubaram boi, quem tinha boi naquela época era rico. E até hoje, se você vai para algum pasto e vê um fazendeiro com um monte de boi, logo você subentende-se que ele tem dinheiro. Quando os midianitas roubavam o boi, estava significando dizer que eles estavam roubando a prosperidade. O inimigo quer roubar a sua prosperidade. Ele quer roubar a sua prosperidade financeira. Ele quer roubar a sua prosperidade espiritual. Mas Jesus veio para escrever em João capítulo 10, versículo de número 10: o inimigo não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que tenham vida, para que tenham vida, e vida com abundância. O inimigo não vai roubar a sua prosperidade, porque Jesus veio e te garantiu. Ele colocou na Bíblia que você vai ter uma vida abundante. Você vai ter uma vida abundante. Jesus está com você. Aleluia. Aleluia. E roubaram jumentos. O que significa roubar jumentos? Qual que é o significado do jumento? Jumento é um animal que carrega carga. Diga comigo: carrega carga. Mais uma vez: carrega carga. Se carrega carga, significa que ele é forte. Diga comigo: forte. O inimigo quer roubar a sua força, mas a sua força não vem de coisas materiais.
A sua força vem do Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão. Tem renovo hoje. Renovarão as suas forças. Deus está renovando forças hoje. Deus está renovando forças hoje. Hoje vai ser diferente. Amanhã, quando você entrar naquele trabalho, você vai dizer: eu sou forte, eu aguento, eu consigo, porque é o Senhor que está do meu lado. Eu não estou sozinho. Deus está comigo e Ele me garante a força. Glória a Deus. E o versículo vai desenrolar. O pastor falou que eu tenho que ir até 8h50. Vou correr aqui. E o versículo diz: até então, o que ia acontecer no livro de Juízes? O povo clamava e Deus levantava um juiz. Mas no capítulo 6 é diferente. Deus levanta um profeta antes de levantar um juiz, porque o povo tinha clamado, mas o povo não tinha verdadeiramente se arrependido. Então Deus manda um profeta para o povo se arrepender. A mensagem de 5.000 anos atrás é a mesma mensagem de João Batista, que é a mesma mensagem de hoje. Arrependei-vos, 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 que é chegado o reino do céu. Tem que ter o verdadeiro arrependimento. Quando tem o verdadeiro arrependimento, tem o verdadeiro avivamento. Agora sim, em Juízes capítulo 6, versículo de número 11, é dito que o anjo do Senhor vai visitar Gideão. A palavra anjo tem 109 ocorrências no Antigo Testamento, 175 ocorrências no Novo Testamento, 51 ocorrências em Mateus, Marcos e Lucas, 21 ocorrências em Atos dos Apóstolos, 67 ocorrências no livro do Apocalipse. Mas a palavra anjo do Senhor aqui é diferente, porque não é um anjo do Senhor, é o próprio Deus pré-encarnado que desceu naquele lagar. Deixa eu te dizer algo: quando Deus desce, Ele desce para resolver. Quando o Espírito Santo desce, Ele desce para resolver. O Espírito Santo está descendo hoje. O Espírito Santo está resolvendo pendência hoje. O Espírito de Deus vai manifestar a sua glória, resolvendo pendências hoje. Aleluia. Pastor, você me permite colocar a igreja de pé? Meus queridos irmãos, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Raquel, com a bênção de Deus, eu ia pedir para você cantar um louvor. Tem como cantar renovo? Glória a Deus. O anjo do Senhor, o próprio Deus, desceu. E eu queria que colocasse na tela Juízes capítulo 6, versículo de número 12, que eu queria ler com a igreja. Juízes capítulo 6, versículo de número 12. Se puder colocar na tela, Juízes capítulo de número 6, versículo de número 12. Repita comigo, eu falo depois vocês. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Mas entenda algo: Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar em uva para se transformar em vinho. Gideão era um agricultor, mas Deus já tinha o chamado de poderoso guerreiro. Deus já está vendo o seu futuro lá na frente. Você não é determinado pelo que você é hoje. Deixa eu te dizer, você vai ser determinado pelo que você vai se tornar em Deus. E o Deus, eu acho muito engraçado, a Bíblia é muito lindo, que o primeiro milagre de Jesus foi em João capítulo de número 2, as bodas de Caná. Pois lá Jesus transformou a água em vinho. Aqui
Deus está transformando Gideão em um poderoso guerreiro. Está tendo transformação hoje. Está tendo transformação hoje. Quem acredita, bata no peito. Eu serei transformado. Eu serei transformado. E se tem transformação, tem renovo. E se tem renovo, tem o Espírito Santo. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, versículo número 18: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito Santo. Sejam cheios com o Espírito Santo. Que Espírito é esse que em João capítulo 16 Jesus diz: eu irei para o Pai, mas deixarei o Consolador. Que Espírito é esse que em Lucas capítulo 1 versículo 35 o Espírito Santo colocou a semente do Salvador dentro do ventre de Maria? Que Espírito é esse que em 1 Samuel no capítulo 16 versículo de número 13 o Espírito Santo desceu quando Davi foi ungido a rei? É esse Espírito Santo que está aqui hoje, que Ele está renovando hoje, Ele está transformando hoje, Ele está transformando hoje, Ele está renovando. Aleluia. Me dá disposição para aprender de Ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Glória a Deus. Pai, eu quero ser levado por Tua direção. Sim, Jesus. Ouvir Tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra Te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra Te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra Te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ter o brilho no rosto, de novo. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra Te servir melhor. Faz suas preocupações com Eu não Ele. vim aqui Diga o que te aflige para Ele. Fala com Ele. Libera para Ele. Libera para Deus hoje. Fala com Ele. Clama para Ele. O que eu quero é renovo, pra Te sentir. Aleluia. Glória a Deus. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ter o brilho no rosto, de novo.
Deixa Ele te tocar hoje. Deixa ela em você hoje. Não, Senhor, nada farei sem Ti. Toca, Jesus. Transforma hoje, Jesus. Renova os pensamentos hoje, Jesus. Renova as vidas hoje, Senhor. Que eles vivam a totalidade da promessa, Jesus. Toca neles, Senhor. Renova, Jesus. Nem mais um passo darei, nada farei sem Ti. Toca-me. É desse jeito. Nem mais um passo darei, nada farei sem Ti. Tem renovo na casa, Tem renovo na casa dele. tem renovo hoje. Tem renovo, tem renovo, tem renovo, tem renovo, tem renovo de Deus. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra te sentir de novo. De novo. Renovo. O que eu quero é renovo. Eu quero brilho no rosto. De novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Manda um glória para Ele depois desse culto. Aleluia. Meus queridos irmãos, se teve alguém que escutou essa palavra, não só essa palavra, desde o começo do culto, Deus tem falado, Deus tem manifestado. E se alguém que entrou neste culto ainda não aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, eu quero te fazer este convite. Tem alguém? Se tiver alguém, ergue a mão, por favor. Tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou a Jesus? Tem alguém? Deus está te chamando hoje para viver algo extraordinário. Glória a Deus. Tem alguém? Não precisa vir sozinho, só ergue a mão que alguém dos nossos membros, de quem trabalha na igreja, vai vir com você até aqui à frente. Eu só preciso que você erga a mão como um ato de fé. Tem alguém? Não tem? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amados, nós já estamos indo embora.